Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria, mas estão conosco nesta casa de oração e tarefa cristã. Agradeço a oportunidade de aqui poder retornar. Estive aqui em janeiro, como o ano passa rápido, já estamos em novembro. E hoje vamos refletir a respeito do tema auto-perdão. E começo com uma história que vivenciei há muito tempo. O filho, que hoje tem 24 anos, à época era um bebê. E quando comecei a estudar este tema do auto-perdão, esta história veio da memória, com riquezas de detalhes, para que pudesse nos ajudar a iniciar a nossa reflexão hoje. O filho tinha por volta de uns 8 meses, 9, perto já de um ano, quando eu percebi por volta de umas 3 da manhã que ele estava com febre. E tive a mesma atitude que toda mãe equilibrada tem. Vamos agora para o hospital. Eu morava em São Paulo. O marido disse, não dá para a gente esperar um pouco, a febre começou agora, às vezes logo passa. E eu disse, não, sua mamãe é cuidadosa, tem que ir agora. E fomos de madrugada para o hospital. Quando nós chegamos lá e a pediatra chama para consulta, logo ela começou a me chamar a atenção. Desde o começo de toda a consulta, e ela começou a me fazer perguntas do tipo, o que eu tinha dado para ele se alimentar nos últimos 2 dias? Última ocasião de febre, se apresentava alguma alergia, como vinha sendo o sono. E ela foi fazendo tantas perguntas que eu pensei assim, nem a pediatra que atende ele todo mês faz tantas perguntas assim. Com cuidado, examinava de novo, perguntando e fazendo algumas brincadeiras com ele. Eu não aguentei. Fiz assim, doutora, me desculpe, mas a sua maneira de fazer a consulta me chamou muito a atenção. Me perguntar o que ele comeu há 2 dias atrás, o que ele vem comendo há 2 dias, isso me chamou muito a atenção. E ela disse assim para mim, boa observação. Aí ela disse, diante de uma situação que eu vivi, passei a ter este cuidado. Ela disse que num plantão, no hospital, cansada, querendo ir para a sala para o quarto de descanso, chega uma mãe com uma criança com febre e ela, numa consulta rápida, aparentemente achou que não era nada grave. Achou até que era preocupação, exagero de outras mães, não no meu caso. Mães, eu não foi um exagero, que é o que a gente sempre considera. Então ela disse que ela examinou rapidamente, disse, olha mãe, a criança não tem nada sério. Porque na verdade ela fazia consulta rapidamente, porque ela queria ir para o quarto de descanso. Ela já tinha tido um dia muito cansativo. Terminou o atendimento, foi e o plantão dela terminou. Como o hospital era um hospital grande, tinha mais pediatras. E ela disse que conversando num outro plantão com uma colega que fazia com ela, ela disse, nossa, como a noite anterior foi tranquila, né? Ela disse, sim, só por não uma criança que foi internada com suspeita de meningite. E quando ela vai olhar, tinha sido a mesma criança que ela tinha feito um atendimento meio superficial, precisou retornar. E ela disse que aquilo mexeu tanto com ela, porque ela não foi que ela não conseguiria perceber, ou que mesmo examinando, ela fez todo o atendimento preocupada em terminar logo, para que ela pudesse descansar. E ela disse que aquilo marcou muito ela, e que a partir daquele momento, e eu não perguntei nada da criança, ela disse que a partir daquele momento ela tomou uma decisão. Toda consulta teria que ser muito bem feita. E que se houvesse erro, não era por negligência, mas porque ela não tinha conseguido detectar. Esta médica utilizou para com ela o auto-perdão.
E eu vou voltar nela em alguns momentos, para que nós possamos entender a importância do auto-perdão na nossa caminhada de espíritos imortais. Quando nós não nos perdoamos, carregamos a culpa. E todo culpado espera castigo. Quando deixamos que a culpa tome conta de nós, esperamos o castigo. Vivemos situações dizendo, eu mereço porque errei e devo ser punido. E sempre que temos essa postura, não estamos observando o que gerou a situação, mas aguardamos sempre a punição. O culpado paralisa a sua caminhada. O processo de auto-perdão é, não sou culpado, sou responsável pelos meus atos. E como responsável pelos meus atos, todo ato meu precisa passar por uma análise. Se eu acertei ou se eu errei. Se eu errei, preciso fazer o processo de correção possível, mas não ficar aguardando simplesmente a punição. E muitas vezes nós achamos que o auto-perdão é uma questão de acomodação. Da mesma maneira que temos dificuldades para perdoar o outro, porque perdoar o outro parece assim, ó, tudo bem o que você fez. Ou eu vou desculpá-lo, mas será que ele não vai repetir? Quando temos essa visão, não conseguimos entender qual é este processo que somos convidados a realizar. Não é acomodar, porque o culpado não faz o processo de caminhar. Quem se auto-perdoa faz o processo da caminhada. Porque no auto-perdão eu preciso reconhecer que errei, me arrepender, me auto-perdoar e iniciar o processo de reparação. Porque eu me enxergo como responsável. A médica precisou reconhecer que errou, arrepender-se. E nós vamos entender por que no caminhar da reflexão é importante se arrepender. Ela se arrependeu. Ela se perdoou porque o que ela tomou como decisão? Este mesmo erro eu não quero voltar a cometer. Então vou fazer um processo de correção. Passarei a atender todos os meus pacientes num grau de responsabilidade que não me permita ser novamente negligente. Esta é a reparação, porque reparar é fazer de novo, mas agora de maneira correta. Eu esqueci seu nome, para variar, né? Sempre esqueci. Lilian. A marca é a Lilian. A Lilian, se ela pedir para o filho refazer algo que ele tenha feito, significa que precisa ser refeito porque não foi feito corretamente. Ninguém pede para refazer uma coisa que ficou boa. Quando ela pede para refazer, ela espera que dessa vez fique melhor. Então, quem se auto-perdoa vai para o processo de reparação. Quando eu preciso reparar, é porque é preciso ser feito novamente. Se é preciso ser feito novamente, quem está na atitude da responsabilidade passa a fazer de maneira correta. Nós precisamos observar isso em nós e não termos medo de nos perdoarmos. Porque quem não se perdoa, caminha pela vida carregando o fardo da culpa. E o fardo da culpa me preocupa. Porque eu fico ocupado com aquilo que eu fiz, esperando a punição, e isto vai me pesando. Eu não me perdoo, carrego o fardo da culpa. Se eu não perdoo a Lilian, eu carrego o fardo do ressentimento.
é sempre fardo. Por isso que Jesus disse que com ele o fardo era leve. Porque carregar toda uma existência, o fardo pesado da culpa, dificulta a nossa caminhada. Mas para poder iniciar em nós o processo da reparação e do auto-perdão, é preciso cair em si. E cair em si foi o que a médica fez. Quando a outra médica diz para ela do fato, ela cai em si. Opa, eu errei. Por isso que às vezes eu posso estar dizendo para ela, isso não é um bom caminho. Mas a Lília não caiu em si. Ela não consegue enxergar. Então ela não consegue ter o que Jesus nos aconselhou. Porque tem algumas frases de Jesus que é preciso uma análise, porque parece que são frases um pouco sem sentido. Olhos de ver. Olhos são para quê? Olhos de ver. É quando ele convida para o olhar espiritual. A Lília ainda não teve os olhos de ver. Então ela não cai em si. A médica caiu em si. Ela teve o olhar de errei. Mas quando ela teve o olhar de errei, o que ela fez? Ela se arrependeu. Quando ela se arrependeu, eu poderia ter feito diferente. Então aqui eu errei. Então nós precisamos também cair em si, para reconhecer onde erramos. Reconheci onde eu errei, começo o processo de reparação. E muitos de nós podem estar aqui pensando, mas como reparar com alguém que eu não me encontro mais? Como reparar num lugar onde eu não estou mais? Porque onde eu errei, naquele lugar, naquela situação, naquele ambiente, naquele momento, lá eu não volto. Ou a pessoa para com quem eu errei, há muito tempo eu não encontro. Hoje eu reconheço, então não tem como me auto-perdoar, porque não tem como eu reparar. A médica não reparou com a mesma criança. Porque na verdade, ela não errou diretamente só com a criança, porque a criança foi atendida. Ela errou perante as leis de Deus. Naquele momento, o problema da médica passou a ser ela com as leis de Deus. Ela entrou em desequilíbrio com as leis. E ao entrar em desequilíbrio, é ela que precisa fazer o processo de voltar ao equilíbrio com as leis. O resgate, a reparação é nossa com as leis. Nem sempre é necessário ou será possível com aquela pessoa ou com aquela situação, mas o importante é iniciar o processo. E para ficar um pouco mais claro para nós, quem já leu o livro Paulo e Estevão vai perceber que Saulo, ele ainda Saulo, que depois é Paulo de Tarso, quando ele cai em si, no encontro com Jesus às portas de Damasco, não dava mais para corrigir com Estevão, porque Estevão já tinha sido assassinado. Não dava mais para corrigir, a partir da morte de Estevão, todos os outros cristãos que durante aqueles 8 meses ele levou ao sacrifício. Mas ele precisava reparar diante das leis de Deus. Numa brincadeira, se ele fosse espírita, nos dias de hoje ele ia dizer, e fica para a próxima, né? Ah, não vai dar, deixa para a próxima. Não. Ele iniciou o processo de reparação imediatamente. Ele perseguia o Evangelho. O que ele passou a fazer? Trabalhar pelo Evangelho. E de suas mãos, nenhum crime voltou a acontecer. Ele era lapidado, ele era açoitado, mas ele não levava ninguém mais a esse tipo de condenação. Ele fez o processo de auto-perdão. Eu errei, me arrependo, e agora começo a trabalhar pela lei.
Então, cada um de nós pode em algum momento dizer: e agora? Com este não vai ser mais possível. E agora? Eu reconheço que errei neste relacionamento. Agora eu reconheço que o peso maior, mais amadurecido do final deste relacionamento possa ter sido eu. Mas com esta pessoa não é possível no momento voltar. Como é que eu estou me preparando para começar um novo relacionamento? Onde é que eu estou fazendo a autoanálise para não voltar a cometer os mesmos erros? Eu errei no meu local de trabalho? O que eu posso fazer para que novamente esse tipo de erro eu não cometa? Porque a reparação é nós com as leis. Não é nós no sentido de castigo de Deus, mas se nós caminhamos para o Pai, existe uma estrada correta. E sempre que nos desviamos dela, saímos deste equilíbrio com a lei, com as leis de Deus. É preciso retornar para tomar o rumo certo. Saindo de Rio Claro e vindo para Americana. Há o caminho certo a ser feito. Se eu desvio deste caminho, eu vou precisar voltar à rodovia que me traz até aqui, no reequilíbrio. Então nós precisamos entender, e muitas vezes algumas pessoas passam a carregar este fardo, desistem da sua caminhada, porque pensam, naquela situação não é possível voltar. Não nos preocupemos em voltar, mas sim em reparar. Eu fui rude com uma pessoa, passo a ser educada com todas que eu encontrar. Eu fui rude com a Lilian e nunca mais encontrei a Lilian. Passo a tratar com muita educação todas as pessoas que eu tiver a oportunidade e muitas vezes trazer à memória a Lilian, como se eu pudesse estar devolvendo a ela ou trocando a minha atitude. Porque este equilíbrio com as leis, Hamed, no livro Renovando Atitudes, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, vai dizer que só tem um caminho de reparação, não existe outro. Então ele diz, vai começar o processo do auto-perdão, só há um caminho, agindo no bem, não tem outro. Se a médica realmente queria fazer o processo de auto-perdão, ela precisava passar a fazer boas consultas. Agir no bem, para que não esqueçamos a frase de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Quanto mais amamos, mais nos distanciamos dos erros que já cometemos. E a troca do erro é através da atitude no bem. Por mais que possa parecer pouco muitas vezes para nós, mas reparar não é uma atitude fácil, porque é preciso reconhecer que erramos. E normalmente para nós é muito difícil reconhecer que erramos. E no livro de Alírio de Cerqueira Filho, ele vai trabalhar isso, para mostrar como é difícil para nós. O livro chama Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Ele vai fazer este caminho, porque Alírio vai dizer que auto-perdão é a oportunidade de crescimento interior, mas que para que nós possamos trabalhar o auto-perdão, nós precisamos entender que na caminhada que estamos de espíritos, ainda com várias questões de imperfeições, nós só temos dois caminhos: acertar ou errar. Só Jesus, Espírito puro, caminhou pela terra e não tinha mais o acertar ou errar. Jesus só acerta. Mas nós ainda temos duas situações. No meu ato, quando eu vou praticá-lo, eu posso errar ou eu posso acertar.
E ali ele diz que quando acertamos, estamos num ato de amor. Estamos em equilíbrio com as leis naturais. Acertei. Este ato me deixa, me faz sentir bem. Por isso que quando nós fazemos alguma coisa que a gente sabe que foi certo, que foi bom, a gente sente um bem-estar interior que não dá para explicar. Quando a pessoa diz assim, olha, hoje foi bom, hoje eu estou legal. Por quê? Porque estamos em harmonia. Mas ele diz que o outro ato, que é o erro, que é um ato de desamor. É quando nos desequilibramos, entramos em falta de sintonia com as leis de Deus. E aí ele diz que este ato de desamor é preciso observar no erro, porque ele pode nos levar a duas situações bastante perigosas. E ele vai nos colocar. Nós podemos usar o culpismo. A médica podia usar o culpismo. Eu não presto mesmo, eu sou assim, né? Às vezes as pessoas dizem, comigo nada dá certo, sempre tudo comigo dá errado, eu sou um espírito, cuidado com a frase, eu sou um espírito imperfeito, eu sou um espírito imperfeito. A frase já não é muito correta, porque nós não somos imperfeitos. Porque se somos, não tem correção. E na obra divina, Deus não criou espíritos imperfeitos. Nós estamos num processo de construção e ainda carregamos conosco defeitos e vícios que nos levam à imperfeição. Então, quem usa o culpismo é aquele que sempre diz, eu não presto, comigo nada dá certo, eu não faço as coisas certas. Eu tenho uma colega que sempre dizia, eu vou prestar o concurso, mas eu sei que eu não vou passar. Eu dizia para ele, então o que você vai? Perder um domingo inteiro para não passar. Ela fazia assim, credo, você está desejando que eu não passe? Eu falei, não, estou só repetindo o que você fala. Você está dizendo, não vou passar, não consigo passar. Então, se não, é quando a gente estabelece que é aquilo. Então, a médica podia dizer, eu não sou uma boa médica. Eu sou uma médica que sempre cometo erro. Bom é fulano, olha. E aí ele diz que nesse processo do culpismo, nós vamos usando o ato, que é o ato de desamor conosco mesmo. E ninguém evolui sem se amar. Porque Jesus não trouxe a lei do amor no amor romântico que nós ainda consideramos. Jesus trouxe o amor como lei maior. Amor é lei, não é só sentimento. Então eu não posso caminhar se eu olho para mim e não enxergo que eu posso melhorar. A evolução não acontece, ela fica estacionada. Mas ele diz que nós também precisamos tomar muito cuidado com o desculpismo. É quando, para justificar o meu ato, eu vou encontrando aspectos de fora. Então é sempre o outro, ou os outros, ou as situações. A questão é salarial, a questão é isso, a questão é aquilo. Nós sempre vamos encontrando justificativas exteriores para explicar ou justificar a nossa ação. Isso ele chama de pseudo-amor, falso amor. Eu acho que gosto de mim e a culpa está nos outros. Nessa situação eu não caio em si. Então o problema é a Lília. Não vou mais naquele centro, o problema é a Lília. Porque se não fosse a Lília, né? No local de trabalho, meu trabalho não vai para frente, o problema é o Ricardo. Eu estou sempre encontrando. A médica pode até apontar fatores da dificuldade do nosso país. Isso é questão salarial, mas naquele momento, no consultório, era ela e a criança. E ela reconhece que houve uma falha dela. Então nós precisamos entender onde a falha é minha, porque eu poderia ter o meu processo de fazer, e quando não dependeu só de mim. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o desculpismo. O meu relacionamento não dá certo sempre por causa do outro. Eu não paro em emprego porque sou perseguido.
na família, todo mundo me persegue, todo vizinho não gosta de mim, todo lugar as pessoas são um problema. Eu não estou olhando para mim e não estou me perdoando porque não quero enxergar onde eu erro. E Alírio vai dizer: reconheça. E quando reconhecer, transforma. Era um ato de desamor, ele vai precisar mudar e ser transformado num ato de amor. E aí entra o processo do trabalho de cada um de nós. Porque penso que cada um pode vir uma situação na cabeça. O que eu posso fazer para mudar? E essa situação em que Alírio traz para nós essa explicação de transformar um ato, um erro de desamor num ato de amor, Francisco Cândido Xavier também escreveu para nós. Numa frase que nós gostamos às vezes de repetir, que nós gostamos de ler, mas que nós precisamos trazer com profundidade para o nosso dia a dia. Quando Chico escreveu: embora ninguém, ele usa a palavra ninguém, então nenhum de nós, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo. Nenhum de nós aqui pode voltar a 5 anos atrás, pode voltar a ontem, a 1 mês atrás, a 5 encarnações. Nenhum. E sempre quando é para todos, está na lei de Deus. Ninguém aqui pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas ele continua. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Ninguém e qualquer um. Nenhum de nós pode dizer ontem, mas qualquer um de nós pode dizer o que vou fazer agora e escrever um novo fim, mudar uma situação. Porque no livro A Gênese, na primeira folha, nós vamos encontrar a seguinte frase: para Deus não há passado e futuro, só o presente. Enquanto muitas vezes nós estamos, porque ontem, porque Deus está nos dando hoje. E para Deus a atitude de hoje pesará na balança imensamente com relação ao dia de ontem. Nós precisamos olhar para frente, como Emmanuel nos orienta. Emmanuel diz que o motorista prudente dirige olhando para frente e às vezes olha no retrovisor. De vez em quando a médica sentia a necessidade de lembrar daquela consulta, por isso que ela me contou. Era olhar de vez em quando no retrovisor para dirigir com prudência, mas passou a olhar para frente para fazer diferente. Nós, muitas vezes, nos preocupamos muito em perdoar as pessoas, mas nos enganamos se não fazemos esse exercício primeiro em nós. Mas hoje minha mãe não está mais aqui. Se eu abrace, vá numa casa de repouso e abrace aqueles idosos que estão esquecidos. Vá lá, abrace. E abrace, se eu me mexo atrapalho, e abrace no sentido de, como se eu estivesse abraçando a minha mãe. Porque hoje, mãe, eu estou aprendendo. Eu caí em cima. Eu errei. Nós precisamos nos dar a oportunidade de acertar agora. E quem fez isso? Jesus Cristo. Porque Jesus, quando diz a Zaqueu: hoje eu preciso me hospedar na tua casa, ele era um cobrador de impostos. O problema não era ele ser cobrador de impostos. Ele era um cobrador de impostos corrupto.
ele cobrava além. Ele fazia coisas inadequadas, porque não existe a profissão corrupção. O que existe é o profissional que se deixa corromper. Então o problema, às vezes as pessoas pensam, o problema não era Zaqueu cobrar impostos. O problema era como ele agia. O que Jesus convida a ele? A mudar. E ele mesmo cai em si. Jesus não esperou, deixe para uma outra oportunidade. Ele disse, faça agora. Mas é preciso fazer diferente. Às vezes nós queremos nos perdoar fazendo do mesmo jeito. E do mesmo jeito não é possível. Porque deste jeito é que eu estou errando. Então, para sair agora de maneira correta, é preciso mudar a minha ação. Porque nós só caminharemos para frente nos amando. A frase de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo. Ah, mas eu errei com meu irmão, mas faz mais de 10 anos. Procure-o agora e diga, eu errei com você. E o tempo que nos resta nesta encarnação, eu desejo acertar. E isso é um processo que depende de cada um de nós cair em si e aceitar aonde erra. Eu, no meu local de trabalho, eu sempre gostava de achar que eu conseguia defender todo mundo. Então, sempre que havia um problema, eu achava que eu defendia as minhas colegas, pensava que com isso estava fazendo justiça, mas era pura vaidade. Tinha facilidade de falar, então havia um problema, eu gostava de ir na reunião, levantar uma questão de algo que havia acontecido. E muitas vezes eu ouvia da minha diretora, onde entra você na história? Eu dizia, não importa, a Lília é minha amiga, estou defendendo a Lília. E às vezes a diretora virava para a Lília e ela dizia, não, nem foi tudo isso também. Porque aí na hora a pessoa se sentia, eu pensava, nossa, aí sabe o desculpismo? Puxa, ainda quis ajudar a colega e ela não quis. Até que eu caí em si. E cair em si não são em situações graves também. Eu reconheci, eu me perdoei, eu reconheci que aquilo era vaidade. Numa reunião, não foi fácil. Começou uma reunião, tinha um assunto polêmico, as colegas me olhavam e faziam. E eu fazia. E ali a reunião foi o assunto polêmico, não veio à tona. Quando terminou a reunião, elas estavam falando assim, por que você não falou? Eu fiz o quê? Aquele assunto. Eu falei, por que vocês não falaram? Ah, a gente não quer se comprometer. Mas não eram elas que me comprometiam, era eu que me comprometia. Então, no auto-perdão, a gente precisa avaliar as nossas atitudes. Porque senão nós estamos num ato de desamor, pensando que este ato de desamor é amor, quando na verdade não é. E reconhecer, e ir em busca desta mudança possível. Não tenhamos medo. Simão Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus o convida para o auto-perdão. Porque Jesus o convida a amar as pessoas como Jesus sabia que Simão o amava. Porque Simão amava Jesus. Ele teve medo. E o medo muitas vezes neutraliza as nossas ações. Quando ele não está no nosso domínio. Jesus não o condena, mas o convida a se auto-perdoar. E diz a ele, ame, apacenta as minhas ovelhas.
E ele consegue fazer esse processo de trocar o desamor pelo amor, a ponto de as pessoas tocavam esse mal e eram curadas. E quando ele está em frente a uma sinagoga, em frente a uma igreja, e um paralítico lhe pede uma moeda, ele lhe diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico andou. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? E Simão, tu me amas? 3 vezes. Então, apacenta minhas ovelhas. Jesus convidou o amor que você sente vergonha de não ter assumido e ter negado que me conhecia. Faz o processo do auto-perdão, vai amar as pessoas e leva o meu evangelho. E foi isso que ele fez. E volto a insistir, se não é possível mais corrigir com aquela pessoa, se perdoa e doa amor a quem for possível hoje. Não se esconda na culpa, não carregue o fardo da culpa. E aí muitos de nós vão pensar: mas na próxima encarnação, reencarnar não veio para nós esse conhecimento amplo, porque de reencarnação sempre se falou na história, não veio para que isso servisse como punição. Para Deus não há passado nem futuro, só o presente. Então para Deus é o que eu sou hoje. Outra encarnação virá pelo planejamento. Mas o planejamento não é para punir, é para reparar, para corrigir. E quanto mais estamos no estágio de aprender a amar a si e ao outro, mais entenderemos as dores que possam chegar. Porque tem uma letra de uma banda espírita que, numa música, um verso que diz: o que foi já passou, me diz quem nunca errou. Andar olhando que eu errei não constrói, mas olhar para frente e acreditar que eu posso acertar faz toda a diferença. E Jesus mostrou isso, porque ele não podia mentir. Porque e não precisamos passar por esse processo, mas naquele momento do apedrejamento da mulher adúltera, Jesus usou a seguinte frase: aquele que estiver livre de pecado. E o que é pecado? Errar o alvo. Errar. Atire a primeira pedra. Se Jesus nunca tivesse pecado, ele tinha a obrigação de jogar a pedra. Porque ele disse que aquele que nunca havia pecado deveria atirar uma pedra. Então Jesus devia ter atirado. Mas Jesus, que já cobriu os erros pelo amor, sabia que na sua caminhada de espírito imortal também errou, embora hoje é o nosso bom pastor. Então, o que foi já passou. Me diz quem nunca errou. O nosso grave erro é que, em não nos perdoarmos, porque achamos que perdoar é passar a mão na cabeça, carregamos o fardo da culpa e não caminhamos adiante. Perdoar não é passar a mão na cabeça. Perdoar é dar uma outra oportunidade. A médica se deu uma outra oportunidade. E o que foi mais interessante, a partir do erro, ela se transformou numa excelente profissional. O erro fez ela cair em si e nem ela sabia o potencial que tinha para ser o que estava sendo naquele momento. Então, cada um de nós,
não sabe o potencial que tem. Errou, se arrepende, se perdoa e começa o processo de reparação. Quem confia em você, quem confia em mim, quem confia em nós para esse processo começar? Jesus Cristo. Porque Ele disse: tudo o que eu faço, vós podeis fazer, e se quiserdes, muito mais. E a mensagem que Ele deixou, para que quando nós caíssemos, pudéssemos levantar, foi: se Ele aqui estivesse, diria para Lília: que brilhe a vossa luz. Ele não disse: olha, você é só escuridão de imperfeição, tá? Ele disse: que brilhe a vossa luz. Se pudéssemos pensar aqui Jesus, podendo olhar para cada um de nós e cada um aqui pensando no que já pode ter cometido de erro, Ele diria: que brilhe a vossa luz. Confiemos em nós, confiemos em Jesus, em Deus. E embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos envolva na sua paz, no seu amor e nos ajude a caminhar como seres responsáveis e não culpados. Muito obrigada pela atenção.